Olá, povo de Deus, sexta-feira, 5 de julho de 2024, 13ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 8, de 4 a 6, de 9 a 12, Mateus 9, de 9 a 13. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as criaturas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. As denúncias de Amós são tão realistas e objetivas que mantêm uma enorme atualidade. A ambição dos poderosos é tal que já não suportam os dias de festa e de culto a Deus, esperando ansiosamente que terminem para continuarem seus negócios, muitas vezes à custa da exploração dos pobres e fracos, falseando os pesos e as medidas, aumentando os preços. Os abusos atingiam proporções tão desumanas que os pobres, para sobreviverem, vendiam a própria liberdade e identidade, em que nem o próprio Deus ousa tocar. Amós revela uma espantosa coragem na denúncia do pecado social. Infelizmente, esse pecado continua a reinar nas sociedades do nosso tempo. Mas Deus jura fazer justiça naquele dia tão impreciso como certo, que na literatura profética e apocalíptica irá adquirindo características escatológicas. Com uma denúncia muito mais suave, seríamos hoje acusados de comunistas. O profeta Amós, vindo do interior, não tem receios de apontar as falcatruas da elite de Israel. Não podemos fazer vistas grossas aos que hoje tentam fraudar os pequenos para poder lucrar, aumentar suas riquezas e viver como se não houvesse justiça da parte de Deus. O profeta denuncia coisas bem concretas que faziam os corruptos: diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandálias, vender refúgio do trigo. De fato, Amós denuncia com toda veemência as atitudes dos corruptos da época. Quem age como esses folgazões do tempo de Amós não tem a mínima vergonha e são capazes de se apresentar como cidadãos do bem e religiosos. Mateus 9, de 9 a 13, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos.
Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa eu quero é misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O autor do Evangelho de Mateus apresenta-nos uma catequese sobre o pecado e sobre a reconciliação, unificando duas narrativas originariamente diferentes, uma sobre a vocação de Mateus e outra sobre a discussão suscitada pelo comportamento de Jesus, que andava na companhia de pecadores e publicanos. A vocação de Mateus é apresentada em duas pinceladas que resumem o essencial. Mateus estava sentado à mesa dos impostos, pelo que ficamos a saber que era então publicano. E depois a sua obediência imediata à palavra de Jesus, que o manda segui-lo. O centro de interesse do evangelista está na palavra exigente de Jesus: segue-me. O chamamento feito por Jesus tem o mesmo tom imperativo que Javé usara no Antigo Testamento. Por isso, era indiscutível e irrecusável. Mateus responde generosamente, com plena liberdade e obediência. A obediência da fé. A pergunta dos fariseus aos discípulos traduziu o escândalo e o descrédito que as más companhias de Jesus suscitavam nos bem-pensantes. A resposta de Jesus é desconcertante. A partir dela poderíamos raciocinar assim: já que o Deus se preocupa mais com o pecador do que com o justo, sejamos pecadores. Paulo refere que havia quem assim pensasse. Mas Jesus não glorifica o pecado nem o pecador, apenas o quer libertar, perdoar e não o considerar inimigo, como faziam os teólogos da época. Quer reintegrá-lo na comunidade e na amizade de Deus. Quero misericórdia e não sacrifício. Isso resume muito bem a perspectiva de Jesus. Enquanto os fariseus ficavam alimentando o regime de comércio com Deus para sanar os pecados, para cada pecado uma taxa de sacrifício, Jesus desmonta essa perspectiva, apontando a misericórdia de Deus como meio de voltar ao sadio relacionamento com Deus. Misericórdia e não sacrifício. Continua sendo hoje, até hoje, a grande medida do amor que o Pai tem por todos nós. Um beijo no seu coração.